encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais da Copacesso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa live palestra nessa tarde de hoje, onde nós vamos tratar o tema Esperançar para a Vida Transformar. Esse tema foi escolhido para o projeto Poemas da Cidade, como tema do projeto Poemas da Cidade deste ano de 2020. Projeto este que chega aí este ano de 2020 à sua 7ª edição. Este projeto Poemas da Cidade que nasceu lá em 2014. Os 4 anos primeiros nós trabalhamos a temática de Santo André e esses 3 últimos anos nós temos trabalhado temáticas mais abrangentes. Nós trabalhamos, além da temática dos 4 anos, da temática de Santo André, nós trabalhamos o tema da violência, trabalhamos o tema da mulher, e este ano, como eu já disse, esperançar para a vida transformar. Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, momento difícil, momento em que nós estamos passando aí por extremas dificuldades, tanto do ponto de vista da economia, do ponto de vista da vida das pessoas, né, que estão em risco, muitas vidas estão se perdendo, e nada mais oportuno do que discutir esse tema do esperançar, que nós não possamos não ficar esperando as coisas acontecerem, mas efetivamente nós fazemos a nossa parte para que alguma coisa possa mudar, alguma coisa possa ser diferente, e que a gente possa fazer, né, a diferença na vida das pessoas. Então, portanto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa nossa live. Já temos muitas pessoas nos acompanhando. Nós temos a Sônia, a Eleni Peredo, o Joacir, a Anita Grego, nós temos a Emília. Então, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom, para nós trabalharmos essa nossa live palestra de hoje, nós temos alguns convidados que vão participar aqui do nosso bate-papo, da nossa sala. Eu queria apresentar para vocês agora um grande amigo, um grande companheiro, que é o nosso querido Marcos Apoio. Seja bem-vindo, o Marcos que é brasileiro naturalizado, natural. Ô, Marcos, vai ter que me ajudar aqui, hein? É Talcahuano, é isso mesmo? Perfeito. Talcahuano, Chile. Formado em teologia e pedagogia e mestre em ciências sociais
e religião. Marco, seja bem-vindo aqui à nossa live. Um grande abraço, Leo. Uma alegria estar junto com você, com a turma que a acompanha, né? E também com seus convidados, né? Pedro e Inês, né? Grande abraço aí para todos. Obrigado, Marco. Seja bem-vindo. Nós também estamos aqui com a Inês. Inês, vou tentar, viu, Inês? Inês Galadinovic. Acertei? Galadinovic. Eu sempre, viu, Marco? Eu sempre brinco com ela que esse nome é muito difícil, mas eu acho que dessa vez eu acertei. Tá, me ouve bem, Inês? Tudo bem. Muito bom. Seja bem-vinda, Inês. Inês, que é formada em Ciências Sociais e Música, é funcionária da Caixa Econômica Federal e compõe a diretoria do Sindicato dos Bancários do ABC, que, aliás, o Sindicato dos Bancários do ABC é um grande parceiro nosso aqui da Copa Acesso. E também ela compõe a Secretaria de Formação, é isso? Lá dos Sindicatos Bancários do ABC, além da coordenação do coletivo de mulheres da CUT ABC. Participa também dos projetos literários da Copa Acesso, como Poemas da Cidade, Prosas Urbanas, Feliz a Poética, aliás, a Feira Literária de Santo André, que é um projeto aí em parceria Copa Acesso, juntamente com os Sindicatos Bancários do ABC e também o Simpro ABC. Seja bem-vinda, Inês. Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Marco Arroio, boa tarde, Pedro. Uma alegria estar aqui com vocês. Quero aqui por meio do Leonardo, cumprimentar toda a equipe da Copa Acesso. É uma cooperativa que tem a missão de realmente melhorar o município, melhorar a sociedade. Tem nos seus fundamentos o bem viver, realmente é eliminar as discriminações, eliminar toda forma de opressão que existe. E a Copa Acesso tem desempenhado bem esse papel. Então, obrigado, cumprimentar o Marco também, que é nosso colega, quando se discute as questões de religião, respeito aos diversos credos, e cumprimentar o nosso palestrante, daqui a pouquinho vai entrar no ar, o Pedro, que é filho de uma grande amiga, a Eliana Pintor, e do Almir, que ele trabalhou bastante com a gente lá no Sindicato dos Bancários, no Banco do Povo. Ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento da cidade e da região. Então, obrigada. Obrigado, Inês. Seja bem-vinda mais uma vez. E agora nós vamos apresentar aqui o nosso palestrante, o nosso convidado especial dessa nossa live, que é o Pedro Henrique Pereira. Pedro Henrique é bacharel em Ciências e Humanidades, licenciado em Filosofia, mestrando em Filosofia na área de Ética e Filosofia Política. Como pesquisador, tem estudado sobre a natureza humana na atualidade, teorias contemporâneas da felicidade, e o marxismo e a alienação na obra do filósofo húngaro George Lukács. Pronunciei corretamente, Pedro? Seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Marco e Inês. Primeiramente, agradecer muito aí a oportunidade, o convite. Na verdade, a pronúncia do nome dele é uma pronúncia bem específica do húngaro, né? Então, é como se fosse um S com um C no final, uma coisa assim, sabe? Lukács. Tá. Lukács. É um negócio meio esquisito. Nosso hábito linguístico não permite pronunciar tão bem, né? Então, tem gente que fala Lukács, tem gente que fala Lukács, que é uma forma mais aportuguesada, né? Eu prefiro Lukács porque já fica mais acessível. Legal, meu irmão. Seja bem-vindo. Vou só anunciar aqui algumas pessoas que já estão com a gente, para a gente dar aí o início à sua exposição, Pedro. Já falei aqui da Anitta, da Emília, está com a gente também o Deobaldo, né? Boa tarde, Jerônimo de Almeida Neto, grande companheiro, Jerônimo, diretor, tesoureiro da Copa Acesso e também participante do projeto. Deve ser a sua mãe, né, Pedro? A pintora Eliana, provavelmente a sua mãe. Estou acompanhando. Seja bem-vinda. Estamos aqui com a Patrícia também, desejando boa tarde, a Fátima Silva,
Minha namorada, Patrícia. Fátima, oi? Patrícia é minha namorada. Ah, Patrícia, sua namorada. Bem-vinda, Patrícia. A Fátima aí de Sorocaba, acompanhando a gente. O Zé Almeida Freire, de Rio Grande da Serra. Aparecida Antunes também. O Kleber, dizendo boa tarde. A Emília, desejando aí, dando um recadinho aí para você, Inês. Grande irmã Inês, saudades das nossas cantorias. Jerônimo, boa tarde, Inês. É uma honra para a Copacesso ter você como uma parceira. Delbaldo, Pedro, filho da Eliane e Almir, grandes companheiros da Pastoral Operária. E está participando também, olha quem está aqui, a minha filhinha. Boa tarde, Luara Souza Campos, também acompanhando. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos e todas. Eu passo agora para o Pedro, que vai fazer aí a sua exposição sobre o tema de hoje. Mais uma vez, bem-vindo, Pedro, com você. Muito obrigado. Então, gente, para trabalhar o tema de hoje, né, que é esperançar para a vida transformar, né, a gente vai estar tentando estabelecer uma relação de esperança e transformação social, né. Eu acho que, para iniciar, seria interessante falar um pouco sobre a questão do que é essa transformação social, né. Eu acho que a gente pode ter várias perspectivas do que é a gente ter uma transformação do nosso país, da nossa sociedade e das sociedades do mundo. Mas eu gosto de usar esse termo no sentido mais marxista mesmo, né? Em que sempre que a gente está falando de uma questão social, né? Quando a gente está falando de desigualdade social, transformação social, a gente está falando uma transformação da relação e das classes que existem numa determinada sociedade, né? Então, no caso, é uma transformação em que as classes que hoje são oprimidas deixem de serem oprimidas, né? E isso pode ter configurações diversas, mas enfim. E aí a gente entra num outro tema que é mais específico do que a gente está falando, que é a relação entre as emoções que a gente sente, né, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, e as nossas capacidades de transformação social, nossas capacidades de atuação política, né? E a esperança certamente é uma das emoções políticas que tem uma grande historicamente, né? De forma que talvez o primeiro filósofo a tratar a esperança como um tema da política foi o Spinoza, né? Um filósofo do século XVII, que inclusive eu vou estar usando aqui como uma das referências, e desde lá é uma coisa recorrente a gente ter a esperança como uma emoção dos processos políticos mais intensos, né? Bom, então eu vou começar aqui, gente, fazendo a leitura de algumas citações para a gente ter como base conceitual do que é a esperança, né? Como que a gente entende ela, para depois a gente avançar nos aspectos sociais e políticos, né, que a emoção da esperança carrega, né. Bom, para começar, então, eu gostaria de trazer essa citação do Spinoza, né. Ele fala que a esperança, que não há esperança sem medo, e nem medo sem esperança. E aí eu vou complementar essa citação do Spinoza com uma explicação da Marilena Chauí, filósofa brasileira, sobre o sentido, né, da relação entre medo e esperança em Spinoza. Ela vai falar: medo e esperança são paixões inseparáveis, expressão máxima de nossa finitude e de nossa relação com a contingência, isto é, com a imagem de uma temporalidade descontínua, imprevisível e incerta. Pois, escreve Spinoza, jamais podemos estar certos do curso das coisas singulares e de seu desenlace. Viver sob o medo e a esperança é viver na dúvida quanto ao porvir. Bom, traduzindo um pouco em termos mais simples, né, essa citação da Marilena Chauí, ela quer dizer que a sensação de medo e de esperança, ela está sempre relacionada com alguma dúvida quanto às nossas condições de vidas futuras, né? Então, o medo é uma chave que está embasando a esperança. Então, a gente pode considerar a esperança como uma manifestação, de alguma forma positiva, vamos dizer assim, do medo. Mas o medo é a grande fundação, é o grande alicerce da esperança. O medo pode ter vários aspectos, né?
tanto aspectos mais paralisantes, né, que nos fazem incapazes de enfrentar certos problemas, quanto ele pode ter uma manifestação que nos faz os problemas que nós estamos com aquilo que está posto na nossa vida e que nós precisamos superar. Então, a esperança, ela surge nesse horizonte de dúvida em relação a alguma coisa que traz medo, e ela nos motiva, de alguma forma, a encarar isso, né? Então, é isso. Agora, eu gostaria de trazer, para reforçar um pouco essa ideia, de que a esperança, de acordo com Jacques Lacan, né, um psicanalista muito famoso no século XX, a esperança, ela é totalmente relacionada com medo, de forma que viver sem esperança é também viver sem medo. Então, para reforçar essa ideia de que não há esperança sem a emoção do medo, né? Que seja uma manifestação bem diferente do que a gente entende como medo, né? Então, essa expectativa, ela só surge porque tem alguma coisa que está embasando ela, né? Alguma coisa que gera dúvida, né? Que gera uma sensação de incerteza, como a Mariana Chauí coloca. E aí, para finalizar, uma quarta citação do Vladimir Safatli, que trabalha as emoções na política, num livro recente dele, de 2015, se eu não me engano, que chama O Circuito dos Afetos. E aí ele vai dizer: medo e esperança são, à sua maneira, dois afetos complementares, pois estão vinculados em sua dependência mútua em relação à temporalidade da expectativa, tempo do acontecimento por vir, seja ele positivo ou negativo. É tal temporalidade que o desamparo elimina, inaugurando outra temporalidade, desprovida de expectativa, que se expressa em um caráter fundamental de indeterminação. Ou seja, reforçando a ideia do Lacan, quando você não tem o medo, e uma situação de desamparo, por exemplo, ela pode eliminar o medo, uma situação de desesperança, uma situação que já não há o medo, já há uma espécie de aceitação de uma realidade inevitável e extremamente problemática, a gente não tem mais esse horizonte da esperança. Então, a esperança ela está sempre vinculada a essa expectativa do porvir. Quando essa expectativa não existe, né, aí a gente não está falando de esperança. Então, partindo dessas quatro citações aí de diferentes pensadores, mas que todos têm como base uma reflexão ali do Spinoza, eu gostaria de colocar essa questão, né? Bom, já que a esperança ela é uma manifestação do medo, ela é uma forma de expressão do medo, a gente tem que entender, então, qual que é esse medo que a gente tem para que ela surja. Então, eu acho que a gente tem que colocar aqui a questão, o que tememos, né? Então, quando a gente está falando de emoções, a gente está sempre falando de uma coisa bem presente na nossa vida. Sempre tem algum objeto específico que faz com que a gente sinta certas emoções, ou situações, pessoas, acontecimentos, práticas, enfim. Tudo isso é o que gera as nossas emoções. Nossas emoções estão sempre vinculadas a algum aspecto da realidade, né? Então, assim como o medo está vinculado a diversos aspectos, a esperança também vai estar vinculada a certos aspectos, né? Mas quando a gente está falando da esperança, por exemplo, em relação à política, a gente tem que entender qual que é o medo que a gente tem que nos faz sentir esperança. Hoje em dia, fica muito difícil a gente falar de esperança e de medo na política sem a gente fazer referência à conjuntura política do Brasil e do mundo, né? A gente tem na presidência um presidente completamente avesso às condições mais básicas de manutenção e melhoramento da vida da população mais pobre e oprimida, e isso faz com que a gente chegue e ainda para complementar, uma pandemia em que há uma condução terrível em todos os níveis, né, da federação, seja no município, seja no estado, seja no governo federal, e isso faz com que a gente tenha, naturalmente, muito medo do que vai acontecer no futuro, né, isso tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo. Então, assim, eu estou trazendo a conjuntura contemporânea para a gente pensar exatamente, dar uma concretude para, sempre que a gente for pensar em esperança, a gente está relacionando ela diretamente ao medo que existe por trás dela. Então, eu coloco essa questão tanto para fazer um debate mais genérico com vocês, para a gente fazer uma reflexão coletiva, quanto para vocês pensarem
no contexto de vida de vocês, como que entra a emoção de esperança que você sente, né? Em relação a que você sente esperança, em relação a que tipo de medo essa manifestação surge. Então, aí a gente tem que colocar também por que a gente veio a ter esses temores que embasam a nossa esperança, né? E aí eu acho que, como um mote de reflexão assim, um exemplo central, eu gostaria também de trazer de novo a questão da nossa conjuntura política, né? A esperança, ela se torna necessária, então, numa realidade em que há medo. Hoje, aqui no Brasil, a gente chegou a essa situação em que a gente tem um medo bastante presente em diversos aspectos, porque teve todo um processo histórico, né, tanto nacional quanto internacional, que nos chegou a vivenciar essas emoções. E aí, eu gostaria de destacar alguns elementos da política internacional que fazem a gente estar nesse tipo de situação que a gente se encontra, né? Desse medo generalizado e dessa esperança que algumas pessoas têm, né? Para poder mudar essa situação. Hoje a gente vive num momento em que as pessoas oprimidas em todo o mundo, as pessoas pobres, a classe trabalhadora, está sofrendo uma forte ofensiva, né? E é uma ofensiva que ela remonta aos anos 80, mais ou menos, né? Quando surgiu o advento do neoliberalismo, né? Com uma nova forma de condução do capitalismo a nível global, uma nova forma de expressão do capitalismo a nível global, né? E para piorar, com o desenvolvimento do neoliberalismo, houve a queda da União Soviética, que foi um grande polo de oposição ao mundo capitalista de maneira mais geral, né? Pessoas têm leituras muito diferentes sobre se a experiência da União Soviética foi positiva ou não, onde ela foi positiva, onde ela foi negativa, etc. Mas uma coisa que é inquestionável em relação à União Soviética é que ela era uma base de dissuasão das armas de opressão do mundo capitalista, né? Por mais que ela tivesse diversas limitações, ela ainda fazia com que os Estados Unidos e os países europeus mais fortes, né, do capitalismo, partissem para uma agressão completa contra os países pobres, né, os países do chamado Terceiro Mundo, né, no século XX. Então, eu gostaria de trazer esse retorno para a gente pensar, né, de maneira um pouco mais longa, como que a gente chegou nessa situação e como que a esperança se torna uma questão relevante, né. E eu acho que também, a nível nacional, enquanto havia a Guerra Fria, havia a ditadura militar, né? E quando a ditadura militar começa a desmoronar, surge o Partido dos Trabalhadores e vai meio que na contramão da tendência no mundo, que era o desmoronamento das forças progressistas, né? De repente, aqui no Brasil, a gente está tendo uma força progressista que surge e começa a ganhar peso, começa a ganhar corações, ganhar mentes, ganhar muitas pessoas engajadas em tornar esse projeto efetividade, né? E a gente teve um desenvolvimento nos últimos 30 anos aí com o PT, que foi um desenvolvimento que até poucos anos atrás ainda trazia muita esperança para muitas pessoas daqui do Brasil, né? Mas eu gostaria de destacar também que a esperança ela foi um mote constante no governo do PT, durante os governos do PT, exatamente por conta de que os problemas ainda persistiam, né? Diversos problemas persistiram ao longo dos governos, então, quando a gente tem uma necessidade de lidar com esses problemas, a gente surge também com essa expectativa de mudança para melhor, né? Que é a esperança. Então, assim, a nível mais geral, eu gostaria de destacar esses fatores internacionais e nacionais, né? E agora a gente está num ciclo em que acabou a onda dos governos petistas e que a gente não tem certeza se haverá alguma força mais progressista no governo, seja em 2022, que a gente nem sabe se terá eleições, seja no futuro, né? Mas, enfim, eu gostaria de trabalhar, então, algumas questões nesse nível mais coletivo, mais nacional e internacional, e aí também colocar uma questão para a gente pensar no nível pessoal, né? No que tange a nós, né? Essa situação toda que vem acontecendo. Qual que é a raiz desses problemas na sua vida, né? Como eles vão
se desenvolvendo, se refletindo na sua esfera pessoal, nas suas relações mais próximas, nos espaços que você frequenta, né? E ao mesmo tempo que a gente vai identificando, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida nacional e no mundo como um todo, o que nos traz essa expectativa de medo, né, que pode embasar a esperança, a gente também tem que entender muito concretamente quais são as nossas fontes de esperança, né? Então, como eu falei antes, se o medo ele tem objetos específicos, se o medo se refere a coisas específicas, então a esperança também se refere a coisas específicas, né? Então, a gente pode pensar que a esperança, ela tem uma base nas nossas crenças, nas pessoas que a gente conhece, nas realidades que a gente vivencia, né, nos ambientes que a gente frequenta, na nossa situação pessoal de vida, né, como que ela tem caminhado ao longo dos anos. E eu gostaria de retomar um pouco uma menção inicial que eu fiz, que as emoções, elas são um aspecto essencial para a gente entender a política, né? E aí eu gostaria de trabalhar uma questão rápida, antes de focar nessas fontes de esperança, que é como que as emoções surgem, ganham realidade subjetiva para nós, né? Eu gostaria de dizer que as emoções, elas são uma espécie de matéria-prima da nossa percepção da realidade. Sem as emoções, as coisas não ganham realidade psicológica para a gente. As coisas só passam a ter presença dentro de nós a partir do momento que a gente é afetado de uma maneira impactante o suficiente. Então, por exemplo, se a gente for pensar em um trauma, por exemplo, a gente pode pensar num lugar que, no primeiro momento, ele não expressa nenhuma emoção pra gente. Você tá numa rua X, por exemplo, ou você tá num lugar X, aquele lugar não tem nenhuma emoção atrelada. A partir do momento que, sei lá, vamos supor que você presencia sei lá, uma batida policial que deixa pessoas mortas e aquilo te choca enormemente, aquele espaço ele deixou de ser um espaço neutro, ou um espaço em que não há, de alguma forma, uma vinculação emocional sua com ele. A partir daquele momento, sempre que você passar por aquele espaço, ou mesmo depois que você não estiver mais já naquele espaço, ele vai ter realidade psicológica para você. Ele vai estar presente na sua vida de alguma forma, está modulando o seu comportamento, ele vai estar te direcionando, te fazendo agir de determinadas maneiras em relação ao mundo, né? Então, já que a emoção é essa matéria-prima, né, ela nos coloca diante de algum objeto de maneira intensa e faz a gente se mover em relação àquilo. Então, quando a gente está falando de esperança, a gente está falando de alguma coisa que também tem uma presença forte na gente, né? E essa presença forte, ela pode ser tanto mais difusa, mais abstrata, quanto ela pode ser uma coisa mais concreta. Ou até ela pode ser uma coisa mais concreta, mas a gente tem uma percepção difusa do que ela representa em nós, né? Então, por exemplo, quando você está numa comunidade, seja uma comunidade religiosa, por exemplo, ou então uma comunidade partidária que faz atuações cotidianas, você pode ter emoções muito concretas em relação à esperança por você estar vendo os resultados práticos que aquela organização traz. Então, vamos supor que você faz parte de uma comunidade de base da Igreja Católica e você faz atividades de doação de alimentos, de educação para crianças, enfim, você ensina música, ensina coisas relacionadas à cultura, e você vai vendo o impacto que essas ações que você e outras pessoas exercem na melhora concreta da vida daquelas pessoas. E você, como sendo uma pessoa que também tem emoções, não vai se deixar de influenciar por aquilo, né? Você vendo as pessoas acreditando mais na vida delas, você vendo a vida delas melhorarem de fato, você, por consequência, tende a ser impactado por aquilo de maneira positiva, né? Então, uso isso como exemplo para a gente pensar, assim, que qual que é o nosso lastro concreto de esperança, né? Eu, pessoalmente, vou falar que a minha esperança vem de pessoas muito próximas que me motivam bastante, né?
a minha esperança ao longo da minha vida, acho que veio bastante da experiência de vida da minha mãe, do meu pai, da minha avó, Tereza, dos meus avós paternos, Simão e Irene, e agora, mais recentemente, também da minha namorada, que é uma pessoa muito batalhadora, né? E quando a gente vê, por exemplo, as experiências de vida dessas pessoas, a gente sempre fica motivado a agir de uma maneira melhor, a melhorar nossas vidas e acreditar que um futuro melhor é possível, né? Então, falando diretamente mais dos meus pais, assim, eles tiveram uma grande influência na minha percepção pessoal para o futuro, né? Nas expectativas para o futuro, né? De encarar a realidade de uma maneira mais esperançosa ou menos, né? Mas, assim, eu falo da minha vida pessoal para dar esse exemplo, né? Fazer essa provocação para vocês. Qual que é o lastro de esperança de vocês, né? O que veio se passando ao longo da sua vida que faz com que você tenha a esperança em determinado momento ou em outro, né? Eu acho que hoje que a gente está assolado por esse governo bastante nefasto, né? Por essa pandemia extremamente complicada, a gente precisa pensar o que nos dá uma motivação, né? O que nos faz acreditar que a gente pode vivenciar um futuro melhor. E aí eu gostaria de reforçar que a gente não ganha nada nessa situação quando a gente atribui as fontes da nossa esperança para alguma coisa que não tem realidade, que não tem concretude. Eu penso que a gente deve avançar para aquilo que mesmo que nos motive pouco, muito menos do que a gente imagina, para frente, quando a gente está numa situação ruim, acho que a gente tem que buscar se aproximar disso, né? Então, por exemplo, às vezes você pensa que você fazer uma atuação X ou Y, você ajudar uma pessoa, você ajudar um grupo em determinada ação, pode ser uma coisa pequena, mas quando você começa a fazer isso, você começa a se envolver nesse espírito de cooperação, de ajuda, você provavelmente com o tempo vai ter uma perspectiva diferente em relação à sua ação, em relação à esperança que é criada com isso, a esperança que é criada em outras pessoas que estão participando disso também. E eu acho que para a gente ter uma perspectiva realista, a gente tem que aprender, de alguma forma, a identificar bem, né? Então, como eu falei, a nossa esperança, assim como as nossas emoções, de uma maneira mais geral, ela sempre tem um objeto. Então, quando a gente está querendo construir uma esperança a nível pessoal, por exemplo, ou a nível coletivo, a gente vai ter que sempre estar pensando quais são os objetos, quais são as partes da realidade que a gente vive que podem nos trazer essas emoções. Então, por exemplo, muitas pessoas se engajam em um partido político, ou mesmo vão para as igrejas, porque elas têm uma necessidade de fazer com que a sua realidade melhore e a realidade das pessoas que nós amamos melhorem também. Então, quando a gente vai para esses espaços, ou então quando a gente vai, por exemplo, fazer um curso universitário, quando a gente vai fazer um aprimoramento educacional, a gente está sempre almejando, de alguma forma, essa melhora, né? E aí, eu acho que numa situação como a nossa de pandemia, em que a gente fica muitas vezes cercado de ambientes que a gente tem certa familiaridade, que podem nos trazer certas emoções mais motivadoras, a gente também tem que encontrar, né, quais são as nossas fontes possíveis de esperança nesse momento, né? E eu gostaria também de destacar que a esperança ela tem um componente que é um componente mais básico para a gente pensar a estrutura fundamental, que é a nossa cosmovisão, né? A cosmovisão é uma ideia do que a gente tem como visão de mundo, né? Ou seja, é uma forma que a gente percebe a realidade de maneira mais ampla e que tem vários componentes, né? E aí eu estou elencando para vocês alguns dos componentes que eu acho que são mais fundamentais para que a gente tenha uma visão de mundo constituída, né? E o primeiro componente é a nossa ontologia, né, que é um termo filosófico, mas é um termo que, na verdade, é muito presente na vida de todo mundo, né, que é a nossa teoria de qual a natureza da realidade, e isso da maneira mais ampla possível, né. Então, desde o cosmos até a vida, até a nossa vida, e assim por diante. Qual que é o fundamento, qual que é o cerne dessa realidade que a gente vive, né. E aí, historicamente, a gente tem duas visões preponderantes, né? Uma visão materialista e uma visão dualista. A visão materialista, ela coloca que o
o ser é matéria, e a visão dualista coloca que o ser, ele tem um componente que é matéria, mas ele tem um componente que está para além da matéria, que é, de alguma forma, divino, que é, de alguma forma, transcendente a esse mundo material. O elemento da antropologia filosófica é a nossa concepção de qual que é a natureza humana, né? Qual que é a natureza do comportamento da humanidade como um todo. É uma perspectiva que ganhou muita força na filosofia moderna, né, essa da natureza humana, mas que ela já remonta aos clássicos, né? Só que a partir da filosofia moderna, ela se tornou uma percepção cada vez mais central para a gente entender a política. E aí, quando a gente está falando dessa natureza humana, a gente está falando assim, bom, qual que é esse ser humano que a gente vê de uma maneira geral e que tipo de expectativa que a gente pode ter em relação a esse ser humano, né? Se a gente pode, por exemplo, a gente vive numa sociedade em que o egoísmo, o individualismo são coisas extremamente presentes, né? Então, naturalmente, esse tipo de percepção acaba passando como a nossa concepção de natureza humana muitas vezes, né? A gente pensa que a regra, de alguma forma, é a competição, o individualismo, o egoísmo, etc., e a exceção são os comportamentos de cooperação, de altruísmo, etc. Então, assim, esse é um elemento também muito importante na nossa cosmovisão, no nível mais humano, né? Mas, para além desse nível mais humano, no nível pessoal, do fundamento de cada pessoa, que de alguma forma nos une enquanto humanidade, tem uma concepção de sociedade, né? Que é uma concepção de política também, né? E aí a gente diz respeito ao tipo de sociedade que é possível ser criada com base nessa concepção de antropologia filosófica que a gente tem, com base nessa ideia de natureza humana que a gente tem. Então, se a gente for ver, por exemplo, o debate na filosofia moderna, toda a teoria política tinha uma teoria de natureza humana por trás. Primeiro você entende qual que é o fundamento da ação humana, qual que é o fundamento do ser humano no mundo em relação a si próprio. Depois você pensa que tipo de sociedade é possível ser criada a partir desse comportamento mais básico da humanidade. E eu acho que um último elemento da nossa cosmovisão é como que a gente relaciona esses três elementos aí, a nossa ontologia, a nossa antropologia filosófica, a nossa concepção de sociedade e política, com uma leitura da realidade que a gente vive na nossa pele e com a realidade que a gente conhece, que não precisa ser exatamente que a gente vive na pele, mas a gente pode ter acesso, por exemplo, através do estudo, né? Então, o estudo, ele faz com que a gente tenha acesso a realidades que a gente, num primeiro momento, é incapaz de acessar, né? Eu consigo entender mais ou menos qual que é a forma de viver do povo em Cuba, por exemplo, sem que eu tenha viajado e vivenciado a minha vida lá. E isso me dá, de alguma forma, isso amplia, de alguma forma, a minha cosmovisão, né? Porque aí eu crio mais referências para estar enxergando o mundo. E aí, gente, eu queria dizer que quando a gente está falando de qualquer emoção nossa, sempre vai ter como pano de fundo essa nossa cosmovisão, né? E eu acho que tem uma relação indissociável entre as nossas emoções, nossas experiências e a criação da cosmovisão que a gente carrega, né? Então, eu vou adotar um exemplo assim meio caricato, mas que a gente pode pensar, que é a questão de que como cada um desses elementos pode influenciar na nossa percepção da esperança a partir de uma concepção mais conservadora do cristianismo, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma ontologia, né, no cristianismo, a gente sempre vai estar concordando que a realidade ela tem um aspecto que é puramente natural, puramente material, e um aspecto que é puramente divino, que é puramente transcendente, né? E tem tem vertentes, grupos do cristianismo, né, de maneira ampla, que acreditam que, diante dessa cisão fundamental da realidade, né, a realidade material ela é subordinada à realidade divina, de maneira que as nossas ações aqui, a nível individual e a nível coletivo, elas sempre são posteriores ou elas são condicionadas por esse elemento transcendental, por esse elemento divino. E se alguém acredita numa concepção como essa, já vai ter implicações diretas na forma com que você vê várias coisas da sua vida. E eu não quero falar que, e aqui eu não estou querendo dizer que isso é positivo ou negativo, estou dizendo em termos de constatação mesmo, né? Na antropologia cristã, a gente também tem, na antropologia filosófica cristã, a gente tem a ideia de que o ser humano é um ser pecador. Então, a gente tem uma antropologia
que de alguma forma reforça o caráter imperfeito, um caráter negativo, um caráter que gera problemas da humanidade. Então, isso também reflete a forma com que a gente percebe o ser humano. Então, tem leitores que vão colocar que a humanidade ela só pode ser restaurada quando haver a volta de Jesus Cristo, que vai separar aqueles que são ímpios daqueles que são justos e honestos e corretos em relação à Bíblia, né, ao que é dito pela Bíblia. E, ao mesmo tempo, o cristianismo também projeta uma concepção de sociedade, né, uma concepção de que qual forma de organização que deve ser alcançada a partir dos preceitos que a gente vê na leitura da Bíblia. E aí eu gostaria de destacar, assim, que aqui no Brasil, como a gente tem um país profundamente cristão, não tem como a gente falar de esperança de maneira geral, mesmo de pessoas que não são cristãs, sem a gente fazer uma referência a esse pano de fundo cultural que é o cristianismo, né? Então, isso vai adquirir diferentes formas para nós, né? Por exemplo, eu acho que uma situação assim mais icônica desse processo é você ser uma pessoa que mora em alguma favela do Brasil extremamente violenta e que você tem filhos e que seus filhos eles podem ser alvo de violência policial, por exemplo, podem morrer num conflito, né, entre policiais e traficantes, etc. Quando você tem, por exemplo, uma situação de uma mãe que perdeu um filho para uma bala perdida, ou para um policial que simplesmente alvejou sem qualquer justificativa, sem qualquer motivo, de maneira completamente injusta, que tipo de amparo que essa pessoa vai ter para continuar vivendo, né? Que tipo de esperança é possível ser gerada, que tipo de motivação é possível ser gerada a partir de uma morte de uma pessoa tão especial para a gente, né, como são os filhos quando a gente tem, né? Então, aí você tem uma cosmovisão que ela de alguma forma te traz o amparo, né? Que você vai falar para uma mãe que perdeu um filho de uma maneira completamente aleatória e injusta, se você vai falar que no fundo ele não foi para o céu, então ele não está numa realidade melhor, ele simplesmente morreu. É uma coisa muito dura, né? Então, quando a gente está pensando nesse elemento mais basal da cosmovisão, a gente tem que entender que isso está condicionando diretamente todas as emoções que a gente tem, né? E essas emoções e essa cosmovisão, elas estão sempre dialogando diretamente com a realidade que a gente vive, né? Nossa realidade, ela torna possível inúmeras interpretações, inúmeras formas de a gente compreender, assimilar e agir em relação ao mundo. E quando a gente está falando, então, da esperança, a gente está tentando, de alguma forma, acessar quais são as nossas bases pessoais, emocionais, a quais objetos específicos da nossa realidade está vinculado à nossa esperança, e também a qual visão de mundo que a gente veio desenvolvendo ao longo da nossa vida que essas emoções estão lastreadas, né? Então, eu falo isso a fim de convidar vocês a fazer uma leitura da sua própria subjetividade para entender exatamente como que a emoção entra, né? A emoção da esperança, em específico. Mas, assim, de um ponto de vista mais propositivo, eu gostaria, então, de pontuar que a gente, pessoalmente, deve ter uma concepção bastante realista da esperança, das nossas emoções. A gente precisa estar sempre tentando vincular as nossas expectativas a coisas que realmente estão postas na nossa realidade concreta, e que muitas vezes essa esperança que a gente pode sentir no nível pessoal, ela está relacionada a uma experiência social mais ampla, as nossas relações, os nossos contextos, que podem nos trazer essa sensação pessoal, né? E aí eu coloco esse título aqui desse slide, de a gente ir da esperança pessoal à esperança coletiva, ou vice-versa, né? Então, para a gente identificar quais são as coisas que na nossa vida pessoal, no nível mais individual, podem nos trazer esperança, e quais são as coisas no nível mais coletivo que podem nos trazer esperança, e que a gente pode, de alguma forma, transitar de uma esperança pessoal, de um tipo de esperança para o outro, né? Em muitos momentos, a gente pode estar tão para baixo na nossa perspectiva pessoal, a gente pode estar tão desesperançado,
que a gente só consegue se mover para frente se a gente tem um estímulo que é mais coletivo, né? Se a gente vê um grupo que a gente tem uma relação desenvolvendo coisas que nos fazem sentir esperança e nos motivam a viver, a participar dessas coisas. E em alguns momentos, a gente consegue mover a nossa esperança pessoal, a nossa experiência pessoal de vida, para motivar outras pessoas e gerar e reverberar para uma esperança comunitária, para uma esperança coletiva, né? Então, assim, eu gostaria de encerrar colocando essas provocações, né? Então, fazendo um resumão aí, de que as nossas emoções, elas são a matéria-prima da nossa percepção do mundo, da nossa relação com a realidade, e que a esperança, como uma emoção, ela surge da emoção do medo. Só que é uma forma de encarar o medo que, de alguma forma, é positiva, que a gente está tentando, de alguma forma, enfrentar esse medo de uma forma que não nos paralise. E aí eu também gostaria de enfatizar que a esperança ela tem esse caráter de não simplesmente esperar passivamente, né? De não simplesmente a gente acreditar que a realidade automaticamente, ou, enfim, dependendo da nossa visão de mundo, a gente pode acreditar assim, mas geralmente a esperança ela vem com uma coisa que motiva a gente a agir, que não motiva a gente a ficar parado. Então ela tem um componente ativo, além de um componente de positividade. Não é simplesmente a gente esperar porque a gente está vislumbrando, mas é uma esperança que a gente está nos movendo, está nos fazendo caminhar. E aí, então, tem essa vinculação com o medo, tem essa vinculação com a ação, e ela está sempre vinculada a objetos muito concretos da nossa vida pessoal e também da nossa vida mais coletiva, comunitária, etc. E que a gente pode também estar tendo a esperança tanto desse nível, vindo do nível pessoal para o nível coletivo, quanto do nível coletivo para o nível pessoal, né? Então, numa situação como essa do governo Bolsonaro, eu convido que cada uma de vocês tente identificar, né, quais são os atores, quais são os componentes da sua realidade, a realidade que você presencia, que efetivamente podem te fazer se sentir esperança. Ou quais são os elementos que já te fazem sentir esperança. E você refletir se eles são elementos realistas, se eles são elementos que fazem você agir e melhorar a realidade. Então, eu gostaria de colocar essas provocações aí de início desse tema, gente. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela bela exposição, muito esclarecedor, parabéns. Tem muitas pessoas aqui durante a sua exposição que estão acompanhando a gente. Queria só aqui citar algumas dessas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos lá. Nós temos o Sérgio Virgínio, que está acompanhando, o Alencar Marcon. Nós temos também o Marcos Paulo Custódio, faz parte do projeto. Geraldo Magela Teixeira, lá de Diadema, um grande abraço ao povo de Diadema. A Cidinha Menezes, que é minha cunhada, lá de Minas Gerais. Um abraço, Cidinha. A Maria do Carmo também está acompanhando. O Arildo Mota Lopes, grande Arildo. Grande abraço, irmão. Arildo, presidente da Unicopas. Grande abraço, Arildo. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Tem algumas pessoas também que fizeram alguns comentários. Queria destacar aqui 2 comentários. Está aqui, quero você comentar, Pedro. O primeiro deles é justamente da sua mãe. Eu gostei muito aqui da frase que ela colocou aqui, que é esta aqui, ó. Em tempos de necropolítica, lutar pela vida é altamente revolucionário. Uma afirmação, uma exclamação aqui muito interessante. Tem uma pergunta também aqui que eu queria te passar, que é da Anitta. A Anitta Greco participa do projeto com a gente. Ela diz assim: como trabalhar com o verbo esperançar, que é diferente de esperança, segundo ela. Esperança fica esperando uma realização de alguma coisa que pode acontecer ou não. Então, toma nota aí para você estar respondendo aí a Anitta. Esse comentário também da sua mãe é interessante. Tem algumas manifestações aqui também. A Sônia participa do projeto, está dizendo, viu, Pedro, que anotou tudo. A Tamires Rodrigues, arrasou, Pedro. Aí, tá vendo? Ó?
Tem fã aí, ó. Estamos aqui, o Cristiano Soares, ter esperança nos pode colocar na expectativa que algo extraordinário vai ocorrer e nos acorrentar? Toma nota aí, Pedro. Mais uma pergunta aí para você. O Arildo, saudações, Leonardo Campos. Obrigado, Arildo, mais uma vez. Ó, tem mais uma questão aqui, ó. Pedro, tem um livro de Richard Sennett que fala sobre a corrosão do caráter, o desaparecimento das virtudes com o novo capitalismo. É um comentário aí do Deobaldo. Passo para você, Pedro, fazer esses comentários aí, e depois eu vou colocar a Inês, que vai fazer um comentário também. Pedro. Tá bom. Bom, primeiro, em relação ao comentário da minha mãe, né? Eu acho que hoje em dia a gente chegou numa situação tão grave no Brasil e no mundo, que a gente está tendo experiências de socialização muito ruins, né? A gente está tendo cada vez mais dificuldade de manter relações ao nível pessoal e ao nível mais comunitário, assim, de qualidade, né? Porque muitas vezes a gente é forçado a mudar do ambiente que a gente vive, para ir para outros, e isso faz com que as nossas relações mudem. O nosso tempo está sempre meio desordenado, sempre meio sobrecarregado, né? Porque a gente tem cada vez menos direitos trabalhistas. Então, isso faz com que a gente consiga cada vez menos, tanto manter relações no nível pessoal de qualidade, quanto a gente nos envolver com comunidades que a gente faz parte, que a gente considera significativo, né? Com o neoliberalismo, né, como eu falei, uma nova forma de expressão do capitalismo, a gente tem um fenômeno de desterritorialização, né? Então, por exemplo, se a gente vai pensar tanto na base de fundação do PT, quanto de vários partidos operários, socialistas no século XIX, no século XX, a gente está sempre falando de pessoas que conviviam cotidianamente, né? Então, você tinha as fábricas, e você tinha os bairros operários logo em torno das fábricas. Então, você convivia com as pessoas do seu trabalho, você saía do seu trabalho, ia para sei lá, para o boteco, ou para a igreja, ou para o partido, e você encontrava muita gente que estava na sua realidade de trabalho também, e, enfim, todo mundo de alguma forma vivia anos e anos no mesmo ambiente ali, e mantendo uma relação profunda, né? Quando a gente tem relações de mais qualidade, a gente consegue mobilizar mais as nossas potencialidades, tanto individuais quanto coletivas, né? Hoje em dia, a gente não tem mais esse contexto. Hoje em dia, você mora num lugar, trabalha em outro, estuda em outro, e porventura você muda de emprego, que faz você mudar de casa, você tem, e ao mesmo tempo a gente vive sempre com alguém, né? Então, seja com a nossa família, ou com as pessoas que a gente namora ou casa, e isso faz com que a gente tenha cada vez uma triangulação aí mais complicada ao longo da nossa vida, que faz com que as nossas relações sejam cada vez mais efêmeras, né? Então, isso coloca, de fato, uma condição em que, quando a gente está tentando engajar um movimento coletivo de transformação social, que a gente está tentando, de alguma forma, fazer com que as pessoas se unam e lutem pelas suas vidas, lutem pela vida das pessoas que elas amam, lutem pela sua cidade, pelo seu país, etc., a gente está numa dinâmica extremamente nefasta, né? E hoje em dia, né, como minha mãe falou, a gente tem uma situação tão grave que mesmo pessoas na linha de frente da saúde estão sendo extremamente desrespeitadas, estão sendo extremamente desconsideradas em lutar pela manutenção da vida de pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus, né? E eu acho que a vida, não só hoje, mas ela sempre foi o grande motivo revolucionário, né? Ela sempre foi aquilo que nos motiva a ir para frente. Quando a gente está numa situação extremamente opressiva, a gente sempre vai querer sair dela, né? A questão é como que essa vontade, essa necessidade de sair dessa situação terrível consegue ter, através do contexto de vida que a gente se encontra, uma possibilidade concreta de melhora, de emancipação, e até de uma transformação social, de uma coisa mais revolucionária, mais ampla. Eu acho que, para concordar com ela, né, a gente tem que ter a vida como essa base de contestação, né? A gente tem que recuperar o nosso senso de dignidade, que muitas vezes é perdido ao longo da nossa vida, por
inúmeros desses fatores de opressão que a gente vivencia, e a gente tem que recuperar também o senso da dignidade das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente convive, do tipo de país que a gente quer construir, e é isso. Agora, sobre a questão sobre se a esperança ela pode, de alguma forma, nos acorrentar, né? Eu penso que a expectativa, a esperança, ela sempre está nessa expectativa indeterminada, né? A gente não sabe o que vai acontecer ou não. Então, acho que a partir do momento que a gente chega no resultado, a gente vai ter outras emoções. A gente vai ter outras emoções que não estavam previstas no momento da esperança, né? Então, eu acho que a esperança, ela está no momento anterior, ela está no momento de engajamento, de estímulo. A partir do momento que a gente alcança isso que a gente esperava, através do nosso sentimento de esperança, aí sim a gente vai ter outras emoções, né? Talvez a gente pode ter, se a gente chegou numa situação que a gente não quer, a gente pode ter a esperança de que ela melhore, ou então a gente vê que aquilo foi bloqueado. Enfim, não sei se eu consegui responder exatamente o que o Cristiano estava perguntando, mas é mais ou menos nessa direção. Eu acho que a esperança, ela é uma coisa que antecede o acontecimento. A partir do momento que o acontecimento se consuma, aí ela pode ressurgir de outra forma, né, com outros objetos, ou ela pode simplesmente dar lugar a outras emoções, né? E em relação à pergunta do Deobaldo, a corrosão do caráter, o desaparecimento das virtudes com o novo capitalismo, eu retomo um pouco da fala que eu estava fazendo em relação à pergunta da minha mãe, né? Que é exatamente isso. A nossa personalidade, as nossas virtudes, a nossa capacidade de cooperar com as pessoas, de agir de uma maneira que seja vista como boa, né? Que seja realmente ajude a gente a melhorar a situação conjunta, que nos dê orgulho, que nos dê, enfim, uma série de emoções positivas, está extremamente atrelada às nossas condições de socialização. E hoje em dia, como eu falei, as nossas condições de socialização estão cada vez piores, né? Então, eu acho que para a gente tentar melhorar essa corrosão que acontece em todos os níveis, a gente tem que sempre encontrar espaços comunitários, né? Seja uma comunidade partidária, seja uma comunidade religiosa, enfim, um lugar onde você tem um convívio constante, cotidiano, com várias pessoas, e que todo mundo ali está por um projeto comum e se ajudando a melhorar, e com a perspectiva de desenvolver um ao outro, de melhorar as condições de vida de cada um e coletivamente. Então, eu acho que quando um remédio, de alguma forma, para essa corrosão do caráter das pessoas, da nossa personalidade, é sempre buscar espaços com outras pessoas que possam nos ajudar a melhorar, né? Então, quando a gente está, por exemplo, na situação de pandemia, de isolamento, é muito comum que as pessoas tenham um sofrimento mental muito piorado, porque a gente, enquanto ser humano, e aí é um aspecto bem natural, a gente não vive bem sozinho. A gente está no nosso DNA, a gente buscar uma vida em coletividades, né? O ser humano só chegou onde ele chegou porque ele fez um trabalho de cooperação, né? A gente nasceu nas savanas africanas e era sempre o bando que vencia os problemas e que garantia a sobrevivência, não o indivíduo, né? O indivíduo, ele não era ninguém sem os outros, né? E hoje, de alguma forma, a gente também continua assim, ainda que a gente tenha a falsa sensação de que a gente é independente. Na verdade, a gente é extremamente dependente, né? E aí até tem uma reflexão do Marx que é muito boa nesse sentido, né? Que ele fala sobre o fetichismo da mercadoria, né? Que o fetichismo para o Marx é o ocultamento de todos os processos sociais que estão por trás de um determinado objeto, de uma determinada mercadoria, de uma determinada instituição. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui para o fundo do meu quarto, né, tem vários objetos, no lugar que vocês estão também tem vários objetos, e tudo isso envolveu uma grande cooperação, né, várias cadeias produtivas, várias pessoas de inúmeros lugares para produzirem isso, de maneira que quando a gente vai no mercado e traz aquilo para nossa casa, a gente só está fazendo a menor parte do processo. Só que, no fim das contas, a gente está dependendo de milhões de pessoas para ter tudo aquilo que a gente tem no nosso cotidiano. Ainda que essa cooperação ela seja feita de uma forma coercitiva, né? Ainda que essas pessoas sejam obrigadas a fazer determinados produtos e sobre condições muitas vezes terríveis, mas há uma rede que interliga todo mundo, né? Então, eu acho que com esse processo de desterritorialização, de fazer com que as pessoas
vivam cada vez mais individualizadas, sem comunidades, etc., com laços cada vez mais efêmeros, tudo isso dificulta. E o remédio é a gente tentar encontrar lugares em que essas comunidades elas ainda são presentes e que elas têm um caráter progressista nesse sentido de ter uma preocupação real, legítima, com a melhora coletiva e melhora individual da vida das pessoas, né? Legal, Pedro. Ó, tem bastante outras questões aqui. Eu vou deixar para depois do comentário da Inês. Tem mais algumas questões. Entre o comentário da Inês e o comentário do Marco Arroio, a gente coloca outras questões aqui que o pessoal aqui que está assistindo estão colocando. Agora, vou passar para a Inês, né, para ela fazer o comentário. E a sua pergunta aí para o Pedro. Inês. Pedro, muito obrigada pela explanação. Você passou por vários autores, Marilena Chauí, Spinoza, isso é muito interessante. E gostei que você colocou a parte da esperança. Normalmente a gente pensa em esperança como algo individual, alguma coisa mais ligada ao sentimento, e você trouxe para essa realidade, que também ela é social, é um resultado das nossas vivências, das nossas experiências sociais. E agora o exemplo que você deu do teu quarto, realmente, às vezes a gente olha um copo e se a gente olhar superficialmente, o copo tá ali, mas houve um trabalho, às vezes houve mais exploração ou menos exploração de quem produziu esse copo. Então, gostei muito desse conceito que você falou sobre tudo isso, e a nossa esperança ou a nossa falta de esperança está condicionada à nossa vivência social. Então, realmente é importante. Eu penso assim que a solução é coletiva, né? Os nossos problemas são as pessoas, a sociedade que faz mais de um grupo ou menos de um grupo, né? Mas a solução, ela é coletiva. Eu gostaria que você falasse, assim, porque foi falado de medo e esperança. Então, foi colocado simbolicamente que várias pessoas não são capazes de atuar, de participar, de decidir. É tirado muitas pessoas do meio político. Então, por exemplo, a televisão, o jeito que eles pintam a política na mídia, nos meios de comunicação, é assim: olha, povo, você que é pobre, preto, mulher, LGBT, você não pode participar. Quem pode participar é o homem branco, heterossexual, tal, né? Então, eu gostaria que você falasse da participação política, porque muita gente fala, Inês, política não se discute, mas a gente vê que todas as medidas, se a gente vai ter emprego, se vai ter geração de emprego, se vai ter o pão para se alimentar, se você vai ter direito ao teto, ao saneamento básico, à saúde, se você vai ter direito à cultura, à educação, isso tudo depende de leis que são aprovadas, de leis que são alteradas. Eu gostaria que você falasse disso, sobre esperança de milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao alimento, ao teto, à saúde e a política, a relação da política diretamente com a nossa vida. E agradeço mais uma vez a tua explanação, Pedro. Muito obrigada. Legal, obrigado Inês, pela sua explanação. Pedro, tem muitos comentários, tem muitas perguntas aqui surgindo. Não será possível, né, passar por todas, mas logo depois da fala do Marco e da sua resposta, agora da Inês e depois do Marco, a gente dá uma passada geral em alguns comentários e algumas perguntas que foram feitas aqui para a gente tentar atender ao máximo possível, mas certamente não dará para atender todas, mas vamos separar algumas aqui para você responder. Então, agora, sua resposta aí à fala da Inês. Então, Inês, eu acho que a participação política ela é fundamental para que a gente tenha esperança, né?
E eu acho que hoje em dia a gente está numa situação particularmente difícil nesse sentido no Brasil, porque, por um lado, eu acredito que existem muitas iniciativas políticas. Assim, tem uma diversidade muito grande de iniciativas políticas no Brasil, com objetivos progressistas, com objetivos de democratização, de melhoria das condições de vida da população, de combater todas as injustiças e opressões da nossa sociedade. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente está numa situação em que, apesar de uma diversidade muito grande de organizações, a gente não tem organizações de fato de peso, ou que tem um tamanho grande o suficiente para estar já combatendo mais frontalmente o governo Bolsonaro, ou mesmo antes, né, quando a gente enfrentou o governo Temer. E se depois o Bolsonaro, por exemplo, ele for, vamos supor que haja eleições em 2022 e é eleito algum cara com uma política neoliberal como a do Temer, ainda que sem os traços fascistas do Bolsonaro. A gente ainda precisaria de uma organização enorme, extremamente organizada, forte e capaz de combater esse governo, né, para proteger a população e melhorar as condições de vida. Então, eu penso que, assim, apesar de a gente ter uma diversidade muito grande de organizações hoje, né, e eu acho que uma diversidade muito grande de oportunidade de participação política, a gente tem muitas organizações de tamanho muito pequeno, um nível muito local e que não tem uma capacidade de expressão nacional. Eu acho que dentro do espectro de esquerda, né, os partidos que não são o PT são muito pequenos, né, mesmo o PSOL, que é um partido que tem um tamanho comparativamente grande com os outros partidos de esquerda, ele ainda é um partido que não consegue bater de frente com o Estado capitalista no Brasil, né? Então, eu penso que, assim, por um lado, a gente tem que ter uma ampliação e um fortalecimento desses espaços de disputa. Afinal, a nossa esperança, como eu falei, ela sempre tem um elemento que é relacionado à nossa realidade mais concreta. A gente só consegue ter emoção se tem alguma coisa na nossa vida pessoal, nos ambientes que a gente frequenta, nas pessoas que a gente conhece, que de alguma forma nos estimula a a acreditar que um futuro melhor é possível, seja para nós mesmos, seja para uma coisa mais coletiva. Mas então eu penso que, assim, quando a gente está falando de democratização e esperança, a gente tem uma relação que é indissociável quando a gente está falando de política, né? Então, eu gostaria até de destacar exemplos mais históricos, né, gente? Se a gente correr um pouco aí até o século XIX e tentar fazer uma leitura de todas as experiências de contestação ao capitalismo, de colocar a população oprimida no poder, a gente vai ter um saldo que é extremamente positivo nesses termos, né? O momento em que os movimentos por libertação nacional, os movimentos socialistas por combater o capitalismo estavam em ascensão, eram momentos de extrema esperança, né? E aí, voltando, né? Era um momento de medo, porque quando a gente está falando de uma revolução, quando a gente está falando de uma transformação radical da sociedade, a gente sempre tem um elemento de contestação armada, né? Porque todas as formas de transformação radical das sociedades, elas nunca foram cedidas pacificamente por aqueles que se privilegiavam da ordem, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Revolução Russa, ou a Revolução Chinesa, ou, enfim, mesmo se a gente for pegar experiências que não conseguiram prosperar, né? Por exemplo, a Revolução Espanhola, as pessoas elas se engajaram ali de maneira armada contra a ordem política estabelecida, que acabava com as condições de vida dela, né, que piorava muito a realidade cotidiana delas, e nesse medo você tinha uma esperança que, ao mesmo tempo, que era a base para que a transformação se efetivasse, né? Então, eu acho que nesses momentos de luta mais intensa, ou seja, que há uma participação popular de peso, e aí não precisa nem ser um contexto revolucionário efetivamente, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, na própria ascensão do PT, quantas pessoas que, diante da ditadura militar, estavam fora da política, começaram a ver o PT como um partido que gerava esperanças, né? Não havia uma alternativa vista como factível, como plausível para muitas pessoas. A partir do momento que passou a ter, aquele partido começou a representar, começou a ser um motivo de esperança para essas pessoas, né?
Tem o André Singer, né, que é um intelectual petista, que fala que a segunda eleição do Lula, ela aconteceu pelo fenômeno que ele chama lulismo, que não era uma aprovação ao partido, mas era uma base eleitoral muito grande que surgiu a partir do primeiro governo com as políticas sociais para pessoas que eram historicamente esquecidas, né, negligenciadas pelos governos até então. Então, quando você começou a dar, quando a política de alguma forma começou a chegar lá, mesmo que assim, é importante destacar que é uma política que é de cima para baixo, né? Você tem uma contribuição direta para a melhora da vida daquelas pessoas, você tem uma representação dos interesses dela, só que ao mesmo tempo elas não estão chamadas para o primeiro plano, né? Mas mesmo assim já é um fator que gera muita esperança, né? Você ter voz para problemas que você vive, para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua vila, para a sua aldeia, enfim, para a sua favela, no momento que você não tinha antes, faz uma diferença enorme, né? Então, eu penso que, de fato, Inês, quando a gente está falando de esperança no sentido mais político, a democratização, ela é fundamental. Quanto mais as pessoas têm a oportunidade de se engajar com os problemas que atingem elas no nível pessoal, no nível coletivo, no seu trabalho, etc., melhor elas vão se sentir em relação a como o futuro pode ser. Então, eu acho que, de fato, a esperança não só é um afeto político fundamental, como é um afeto político que ele é necessário a partir das experiências de democratização, né? Se a democratização ela não gera esperança, se ela não é capaz de estar gerando isso, então significa que tem alguma coisa que não está ok, né? A gente tem que sempre ter uma percepção concreta de que as coisas estão melhorando, né? Quando a gente está falando de uma esperança realista. Legal, Pedro. Como eu disse, muitas pessoas aqui comentando, muitas pessoas participando aqui com a gente. Quero agradecer imensamente a cada um que está participando, cada um que está fazendo aí seus comentários, suas perguntas. Logo depois do comentário do Marco Arroio e da explanação sobre a questão que o Marco vai levantar, a gente dá uma passada nos comentários que estão aí. Marco Arroio, sua vez de fazer aí o seu comentário sobre a explanação, sobre esse encontro até aqui, e também o seu questionamento aí sobre esse tema esperançar para a vida transformar. Com você, Marco, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Obrigado, Leo. Muito obrigado ao Pedro. A sua reflexão é uma grande provocação. Eu tive que me mexer muitas vezes aqui procurando um papel para anotar inúmeras questões que talvez vá faltar tempo para a gente comentar aqui, né? Mas, na perspectiva da minha própria experiência, né, eu fiquei um bom tempo da minha vida no seminário, né, estudando teologia. Eu fiz a pedagogia, estudei pedagogia, eu sou um professor, um educador, e sou militante também, né, um militante de muitos movimentos, eu diria assim, muito movimento até na América Latina, porque a minha história começou no país onde eu nasci. Posteriormente, né, eu vim aqui ao Brasil, e isso me levou a muitos caminhos, a muitas experiências de vida. No caso do tema de hoje, né, e inclusive foi perguntado aqui sobre esperançar, né, por incrível que pareça, né, o Paulo Freire, o grande pedagogo brasileiro, né, nosso mestre, foi ele que chamou a atenção que a palavra esperança havia perdido ao longo do tempo, né, o seu sentido mais profundo, né, e passou a ser confundido com apenas esperar, né? O verbo esperar é uma atitude realmente insinua, se refere a uma atitude, né, bastante passiva. Paulo Freire disse, não, esperança é muito mais do que ficar esperando passivamente, e por isso que ele transforma este substantivo, né, que, aliás, o sentido de substantivo é que, né, a palavra sempre se refere à essência das coisas, né? Então, o Paulo Freire pega este substantivo
e faz vamos dizer, este jogo, né, que termina num neologismo, né, em um novo conceito, no resgate do sentido da palavra original de esperança. Esperançar. Esperançar como, né, um fenômeno, uma força, uma energia, né, um pensamento, um sentimento que nos impulsiona a agir, né, que nos faz sair do comodismo, né, do conforto, e nos coloca em movimento. Em relação, né, aos filósofos citados aqui, e a origem, né, e a relação entre esperança e medo, eu, na minha época, né, de filosofia, fui muito influenciado, né, por um filósofo alemão, Ernst Bloch, que escreveu, né, um filósofo, inclusive, da escola marxista, né, e que na América Latina e praticamente no mundo todo, né, ele não foi, né, devidamente valorizado, né, nas suas teorias, né, na sua reflexão. Mas Ernst Bloch chama atenção, né, para a esperança como uma questão essencial na vida dos seres humanos. Nada teria mudado na história dos seres humanos se não houvesse esperança. A esperança é o motor existencial da vida dos seres humanos, né? Esperança, para Ernst Bloch, é um princípio de tudo que nos motiva a mudar, né, na história. Aquilo que não nos deixa, né, tranquilos e conformados, que nos coloca em movimento para mudar as coisas. Então, não é só o medo que pode gerar a esperança, mas nós temos esperança toda vez que temos incerteza, que temos dúvidas, que estamos em situação de sofrimento, que temos crise, que temos caos, que temos, né, uma dor, que temos uma situação limite, ou que temos uma ausência, quer dizer, toda situação que nós diríamos situação problema, né, por incrível que pareça, né, a esperança é a situação, né, solucionática. A gente fala muito de problemática, mas a esperança é uma solução. A esperança é aquilo que nos motiva para frente, que nos leva para frente, que nos inspira nas lutas, né, e nos dá sentido para continuar para frente. Se a gente não tiver esperança na vida, em que as coisas podem mudar amanhã, então nós já estamos, vamos dizer assim, mortos, né? Sim, respirando, mas morto no sentido, né, de não acreditar que a vida é muito mais do que uma situação de sofrimento, de uma situação precária. Tudo pode ser mudado. E a esperança é o motor que nos leva, que nos conduz, principalmente a lutar. Então, quando você pega, por exemplo, na teologia, né, a esperança é uma coisa fundamental, né? Se você acompanha a história do povo de Israel, né, na escravidão, no maior sofrimento do povo de Israel, né, surge a esperança, e a esperança permite identificar o líder que conduz o povo à liberdade. Então, a esperança movimenta um povo, né, para, né, tomar pé do êxodo e ir em função da sua liberdade. Por incrível que pareça, quando esse povo, de novo, né, na sua história, se torna escravo, né, Babilônia, né, o Império Babilônico submete, né, Israel a uma nova situação de caos, surge a esperança, uma nova esperança, né, de um Messias, de uma figura que virá resgatar o povo e conduzi-lo novamente à esperança. Se você pensar de uma forma até mais secular, né, a história dos escravos em Roma, né, Espartaco foi um grande líder do movimento de revoltas, e eles tinham como esperança fundamental, né, a luta deles se deu em função da liberdade, né? E aí você vai acompanhando, né, a história dos seres humanos, chegamos aos nossos dias, e a gente é convencido por Ernst Bloch, né, que a esperança é muito mais do que um sentimento, que uma emoção, que um projeto. A esperança é o motor fundamental das lutas, e o motor fundamental que nos conduz para frente. Então, eu vejo na esperança, e principalmente no sentido, né, que o Paulo Freire se referiu, de esperançar, né,
de dar um impulso maior, um plus maior, né, à esperança para nos conduzir para frente, para nos inserir na luta, né, e não nos conformarmos nunca, porque nós somos, né, os autores, os criadores, né, da nossa história, na medida em que temos esperança que amanhã pode ser diferente, será diferente, fruto da nossa luta. E aí você tem, tipo, né, em plena guerra mundial, né, nos campos de concentração, um teólogo muito importante que foi autor, né, foi o primeiro formulador da teologia da esperança, né, Jürgen Moltmann, né, e tem Rubem Alves no Brasil, e tem muita gente que trabalhou a esperança, né, como esse motor fundamental da vida dos seres humanos. Esse capítulo seria muito longo aqui para a gente comentar, eu não deveria, né, tomar mais tempo nisso aqui, mas queria apenas dizer assim o seguinte, né, toda vez que nos encontramos em uma situação crítica, em uma situação de desespero, de angústia, né, nós precisamos nos aferrar a alguma coisa. E a esperança é aquilo que nos projeta para o futuro, dizendo, olha, amanhã será diferente. Esperançar é a forma mais dinâmica de nos colocar em ação. E quando você pensa assim, né, quem são os sujeitos que mais contribuem, né, para fomentar a esperança? Eu vejo isso na arte, na cultura, né, o poeta, o profeta, né, que ao mesmo tempo que denuncia uma crise, anuncia uma mudança. Então, os seres humanos vivem disto, né? Assim se movimenta a nossa história. Acho o Pedro fantástico na sua reflexão que nos trouxe aqui, nos provocou muito. E eu, apenas para encerrar, né, eu quero fazer uma pergunta também. Quero me dar esse direito de poder, né, partilhar uma pergunta aqui com Pedro, né? Na sua reflexão, para mim, o momento de hoje, você começou por aí, né? O momento de hoje é uma crise muito grande aqui no Brasil, mas ela também é planetária, que envolve questões, né, ambientais, de como temos lidado com a natureza, que envolve questões econômicas, de como o capitalismo, né, principalmente só, né, o neoliberalismo, se tornou absolutamente injusto, não pode continuar como sistema, né, provocando injustiça, mas tem uma pandemia, né, uma grande, né, doença que nos traz muitas perdas de vida e muita angústia. E neste contexto, né, de crise, de caos, inclusive de muitos temores novos, né, qual é a nossa maior esperança, né, para o pós-pandemia? Essa seria a minha pergunta. Onde colocar a nossa maior esperança no pós-pandemia? Muito obrigado, Pedro. Parabéns pela sua apresentação e as suas provocações aqui para nós. Obrigado, Marco. Só lembrando que logo na sequência aí da resposta ao seu questionamento, resposta do Pedro, nós vamos dar uma passada aqui nos comentários e aí depois nós vamos para os finalmente, tá bom? Pedro? Muito obrigado, viu, Marco? Tanto pela reflexão quanto pela questão. Eu gostaria de comentar alguns elementos da sua fala, né, antes de ir para a resposta à pergunta que você colocou, né? Bom, eu acho que eu concordo bastante com essa concepção spinoziana, né, da esperança, de que ela não é, vamos dizer assim, nem o ponto final e nem o ponto de partida. Ela é um meio, ela é um caminho de um lugar até outro. Então, a base, de alguma forma, é o medo, mas antes de ser o medo, são os objetos concretos, as situações, as pessoas, as práticas, etc., que geram medo na gente, né? Então, e a esperança, ela não necessariamente surge quando a gente está quando a gente está vivendo uma situação de medo, mas ela é uma das possibilidades. Então, você tem o princípio como sendo o medo, você tem a esperança que surge desse medo, e aí depois você tem um fim, que é aquilo para onde a esperança se direciona. Mas aí, como eu falei antes, eu acredito que quando você cessa o medo, você cessa também a oportunidade de esperança, né? E aí, quando eu estou falando medo, isso é complicado, né? Porque geralmente a gente está falando de medo
esperança, a gente pensa que são coisas que a gente tem uma noção clara, mas muitas vezes a gente não tem uma noção clara, né? Elas são emoções, mas também são conceitos de alguma forma, né? A gente tem que conceitualizar essas emoções para entender elas bem, né? E eu acho que quando eu falo de medo, eu falo de uma perspectiva, assim, bem ampla mesmo. Pode ser tanto o medo mais icônico, aquele temor imediato por alguma coisa que te ameaça e te arrisca com força, quanto um medo mais ligado a uma sensação de incerteza, a uma situação futura, de uma certa dúvida, de uma certa insegurança, etc. Eu acho que o medo ele é uma espécie de grande leque, assim como várias emoções, né? Quando a gente está falando, por exemplo, do amor, quando a gente está falando da tristeza, tem inúmeras manifestações, né? E aí depende muito do prisma de teoria das emoções que a gente parte, né? Eu ainda não tenho uma base específica, né? Já li alguns autores aí sobre a teoria das emoções do ser humano, mas eu ainda não cheguei a uma conclusão de qual que eu concordo mais. Mas uma coisa que eu concordo é que tem algumas emoções básicas e que elas têm ramificações diversas, né? E eu acho que a expressão, a esperança é uma ramificação do medo, né? Então, eu acredito que eu acho que a esperança eu acho que a gente tem que preservar esse lugar da esperança, que é o lugar do meio, que é o lugar do caminho, do lugar do combustível, algo que está nos levando, nos motivando a um determinado lugar e que parte de uma outra situação. Eu não conheço a perspectiva do Ernest Bloch, né? Eu sei que ele tem uma grande obra, né, sobre esperança, chama Princípio da Esperança, né? São 3 volumes, se não me engano, são milhares de páginas aí, acho que umas 2.000 páginas, não sei, eu já cheguei a ter contato, mas não cheguei a estudar. Mas, a partir da sua fala, eu acredito que eu não sei se foi exatamente o sentido que você colocou, mas foi a forma que eu entendi. Eu acho que a esperança ela não deve ser encarada como algo moral, ou como uma máxima de conduta, porque eu acho que a gente tem um grande risco. Eu acho que em algumas situações isso não é problemático, mas em algumas outras ela é. Porque eu acho que a esperança não é uma coisa que a gente se obriga a ter. Eu acho que é uma coisa que surge de experiências concretas que a gente vivencia. Ela surge de um contexto, ela surge de pessoas, de práticas que a gente vê, de ações, de grupos. Enfim, ela surge de alguma coisa. Ela não pode surgir como imperativo, porque se eu me obrigo a ser esperançoso, eu estou, de alguma forma, me forçando a ver uma coisa que eu não vejo. E a esperança, por natureza, é uma confiança de que as coisas podem ser melhor. Ela tem uma positividade inerente. Se eu não carrego essa positividade de fato, então eu não estou sendo esperançoso, eu estou sendo alguém que se obriga, de alguma forma, a sentir esperança. Então, como a esperança é uma emoção, eu acho que a gente tem que resguardar esse lugar da emoção para ela, não como um princípio moral. Porque quando ela vira um princípio moral, ela não necessariamente tem uma realidade emocional. E quando ela não tem uma realidade emocional, a gente pode ser levado, inclusive, a ser mais paralisado, a sofrer mais, porque a gente não consegue chegar nessa perspectiva esperançosa. Então, eu acho que quando a gente está resguardando esse lugar emocional para a esperança, a gente tem que, mais do que colocar ela como um princípio, a gente tem que buscar o que efetivamente nos traz esperança, porque aí ela surge de maneira espontânea, ela surge efetivamente, né? E eu gostaria de fazer um comentário até sobre que a sua fala me lembrou, que é uma questão mais geral da nossa psicologia humana, né? A nossa psicologia, a gente, na verdade, quando a gente está falando que a gente é um indivíduo, a gente às vezes pensa de uma maneira muito incorreta o que é a nossa realidade subjetiva pessoal. Na verdade, a gente é uma espécie de síntese das relações que a gente tem, das coisas que a gente experiencia. De alguma forma elas se acumulam aí no nosso cérebro e tem uma expressão consciente, uma expressão subconsciente, etc. Então, de alguma forma, quando a gente está falando de esperança, a gente não está falando de esperança como uma coisa que, assim como o resto da nossa cabeça, não parte só da nossa individualidade. Ela é sempre uma coisa permeada. O ser humano é sempre uma coisa cruzada de outras coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui da esperança a nível conceitual, a nível filosófico, eu estou aqui como Pedro, mas eu não conseguiria falar nada do que eu estou falando aqui se eu não estivesse falando, por exemplo, do Spinoza, se eu não estivesse falando, por exemplo, do Safatli, se eu não pudesse estar falando a partir de todas as leituras de outras pessoas que eu tenho que estão incorporadas em mim, né? Então, a esperança, as emoções, a nossa psique, ela tem sempre esse componente de uma síntese
de um contexto, né, um contexto que envolve pessoas, envolve acontecimentos, envolve, enfim, uma série de coisas. Então, assim, eu acho que a esperança, ela tem essa potência dela resguardada quando a gente está buscando esse ambiente, esse contexto maior que nos rodeia, e que algo que realmente nos faz caminhar acreditando que o futuro pode ser melhor. E é como eu falei antes, às vezes isso é uma coisa muito pequena, às vezes isso é uma coisa com mais dimensão, enfim, tem manifestações diversas, né? E em relação à sua pergunta, efetivamente, eu acho que os caminhos da gente construir esperança, tanto agora, durante a pandemia, quanto no pós-pandemia, a gente está, de alguma forma, buscando reconstruir aquilo que foi danificado, de alguma forma, na nossa experiência, tanto pessoal quanto social, e não só reconstruir no nível de alcançar aquilo que foi perdido, de alguma forma, né? Nem sempre é possível, obviamente, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da morte de pessoas próximas, da morte de conhecidos, enfim, uma série de coisas que são completamente irreparáveis, que não conseguem ser restabelecidas, mas algumas coisas podem ser restabelecidas. Por exemplo, quando a gente está falando a nível de direitos, né, de direitos garantidos para as pessoas, seja de saúde, seja de trabalho, etc., etc., quando a gente está lutando para reconstruir os direitos perdidos, por exemplo, Deu uma queda aí no sinal do Pedro. Vamos ver se o Pedro consegue restabelecer. Tem bastante comentários aqui. Vamos ver se o Pedro... Deixa eu tentar aqui. Vou tentar falar com o Pedro aqui. Vamos ver se ele retoma. Só queria pedir um... Aí, voltou. Gente, oi, Pedro, deu uma... Não sei o que aconteceu aqui, mudou, saiu da página. Deu uma queda aí. Pode continuar, então, a gente estava te aguardando aí. Vamos lá. Entendi. Mas então, para responder a pergunta do Marco, né, eu acho que a gente tem que buscar reconstituir aquilo que foi perdido, que pode ser reconstituído, né? E às vezes a gente também tentar reconstituir ou melhorar uma certa condição psicológica que às vezes pode ter sido degradada ao longo da dureza da pandemia, né? E aí eu acho que a gente tem que, novamente, né, se direcionar para onde efetivamente isso pode, de onde isso efetivamente pode surgir, né? Eu penso que, por exemplo, diante desse contexto de várias mortes, de uma política de extermínio, de genocídio, de uma política de perda de direitos para vários setores, de um desrespeito completo aos profissionais, tanto essenciais, tidos como essenciais, né, para o funcionamento mais básico da economia, tanto para os funcionários mais tidos como essenciais na saúde, aí para a recuperação das pessoas, etc. As pessoas estão sendo absolutamente desrespeitadas. As pessoas que estão no centro do problema, que estão sendo obrigadas a manter as coisas funcionando e tentar melhorar a situação ou proteger com que não piore, elas estão sendo brutalmente desrespeitadas, né? Eu acho que quando a gente está tentando buscar alguma uma esperança tanto para a pandemia quanto para o pós-pandemia, eu acho que não dá para a gente fazer uma resposta generalizada. Eu acho que é sempre muito contextualizado. Eu acho que o que há no nível mais geral é uma tentativa da reconstrução de uma política efetivamente progressista, contestatória, contra essas elites brasileiras, que tem um caráter socialista mesmo, que não tem um caráter simplesmente da gente reformar o capitalismo, porque isso foi provado errado inúmeras vezes, né? Eu acho que a grande questão é a gente realmente colocar uma política no nível estrutural que melhore as condições de vida da população. E eu acho que aí, enfim, são vários meios possíveis para a gente alcançar isso, né? Cada pessoa vai ter aí uma realidade mais facilitada para acessar essa possibilidade. Então, eu penso que, no nível mais geral, é isso. A gente precisa de uma política que coloque os direitos, as necessidades da população em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, e, no segundo momento, e em nível mais pessoal, assim, eu acho que cada um tem que exatamente buscar aquilo que efetivamente lhe traz esperança, né?
E aí, às vezes, pode vir de pessoas, de coisas mais do seu círculo imediato, às vezes pode vir de uma novidade, de um novo lugar que você conhece, de um novo lugar que você começa a frequentar, que tem novas pessoas, novas práticas, novos objetivos. Então, eu penso mais ou menos isso. Legal, Pedro. Nós temos várias participações aqui, como eu disse. Temos aí a participação também, o Jorge Coral está nos assistindo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma rápida passada aqui nos comentários e nas perguntas. E aí, assim, nós já estamos já com 1 hora e 35 minutos de live, já estamos um tempo bem longo. Vou passar pelas perguntas e comentários. Eu vou passar para a Inês e o Marcos fazer as suas considerações finais. E aí eu passo também para você, Pedro. Aí você responde aquilo que você achar que é interessante, das perguntas e dos comentários. Estou pensando em 3 minutos para a Inês, 3 minutos para o Marcos e mais 5 minutos para você. E aí a gente faz o encerramento da live. Pode ser assim? Podemos caminhar assim? Então eu vou dar uma rápida passada aqui, começando pelo Jerônimo, que diz o seguinte: Pedro, sendo medo e esperança 2 afetos inseparáveis, o que você vê no Brasil hoje que nos estimule coletivamente? Aí, Cristiano, que bom ter você com a gente aqui. Temos aqui bom debate, o Cristiano ainda falando. José Almeida, gratidão, Cristiano. Marcos Paulo, custódio, que faz parte do projeto também, boa tarde a todos. A esperança é possível quando unidos à fé que nos revigora, independe de qualquer situação. Marcos Paulo. A sua mãe está colocando aqui, a Eliana, que interessante, a esperança se recicla, se renova e renasce muitas vezes ao longo da vida. A nossa sociedade brasileira ainda não entende o que é esperançar. Ou será que o pensamento de poder impede essa compreensão? Zé Almeida Freire. Ainda Eliane, o neoliberalismo só nos vê como mercadoria descartável. Lamentável termos tirado a nossa matriz cooperativa e a todo momento nos lançarem para propostas individualistas. Guilherme está colocando aqui, salve camarada, como você vê a relação da deterioração. Oxa, essa foi difícil, hein? Deterioração, saiu, das relações sociais com as próprias condições de vida em geral. Como que, concretamente, se pauta as melhorias de condições de vida juntamente com esta questão? O Arildo, excelente, Pedro, excelente fala, Pedro. Importante é participar de espaços de fala e de escuta. Terezinha está dizendo que está assistindo. O Lucas está dizendo, Pedro, diante do cenário atual de crise política, econômica e sanitária, sinto que as pessoas ao meu redor estão se sentindo cada vez mais impotentes. Como engajá-las nas lutas diante desse contexto? Eu disse que tinha bastante. Maria Tavares, vivemos na história da esquerda situações de oportunismo e vimos lideranças sindicais se distanciarem dos interesses da classe trabalhadora, vencendo o corporativismo sindical. Eis um desafio a ser superado. Aqui o Debaldo faz uma citação bíblica de Atos dos Apóstolos 3:43. Tem aqui também o Luiz Henrique dando boa tarde. A Maria Tavares, humanizar é preciso. Debaldo, admiração. Humanizar é esperançar, e por aí vai. A Alcideia Miguel diz que está conectada. Aqui o Deobaldo volta aqui. Parabéns, Leonardo, pela live. Pedro está sendo esplêndido. Macarrão é um mestre. Inês, Brás Cubana junto com a Anitta, grande Anitta, que também estava aqui. A Sônia dizendo parabéns, ótima live. E está aqui o Antônio Carlos Bonaide. Muito bom, Pedro. Obrigado, Bonaide, por estar com a gente também. Muito bem, são essas aqui, uma passada rápida aqui nos comentários para privilegiar quem está assistindo a nossa live desde o início. Eu passo aqui para a Inês, 3 minutos para ser seu comentário final, suas considerações, Inês.
Bom, quero agradecer mais uma vez, Pedro, por você estar com a gente nessa live. Foi muito importante tuas observações sobre esperança, sobre medos, sobre esse contexto social. Então, agradeço muito. Um abraço na tua mãe, Eliana, você que está vendo a gente. Marcos, obrigada. Você também falou sobre os poetas, sobre a arte como meio de transformação. Então, no teu nome aqui, eu cumprimento as poetas e os poetas aqui desse grupo que estão nesse projeto Esperançar. Leonardo, mais uma vez, quero agradecer você, a equipe da Copacesso, porque essa cooperativa é sempre em prol da vida. E a gente fala que agora nós temos que fazer esse isolamento físico, mas o isolamento social não. Aqui nós estamos socializando, então isso é muito importante. Foi uma tarde muito proveitosa, gostei muito de estar com vocês. Então, obrigada. Obrigado, Inês. Marco? Começar agradecendo, né, essa conversa com Pedro, com Inês, com você, Leo, com a turma, né, da cooperativa, que tem sido fantástico em promover, né, esses processos criativos, né, importante para a cidade, mas com um fundamento, né, com um momento de reflexão. Isso é super importante. Eu acho que, como comentário final, só poderia acrescentar, né, de que este momento é um momento fundamental para entender de que os seres humanos, a vida dos seres humanos é um processo de coexistência. A gente não vive isolado, não vive sozinho, nós precisamos dos outros e há que cuidar com carinho, né, não apenas do outro, né, do outro ser humano, da outra pessoa, mas de nosso hábitat, né, o nosso planeta, a Terra, onde nós habitamos. E eu diria, para encerrar, então, neste tema de esperançar, como muitas vezes, né, na sua obra gigantesca, né, como foi citado aqui por Pedro, né, Ernest Bloch, né, fala uma coisa muito importante: sonhar sempre de olhos abertos. O nosso sonho, a nossa utopia, né, aquilo que ainda não está na história, mas que virá a acontecer e que nos motiva, né, a lutar, é um sonho que sonhamos coletivamente, em um contexto de coexistência e de olhos muito abertos, com senso crítico e com propostas, né, de mudanças. E aí sim, a poesia alimenta a nossa esperança. Um grande abraço para todos. Obrigado, Marco. Pedro, pela sua fala final, diante dos comentários, diante do que você vivenciou aqui com a gente durante essa quase 2 horas, e as suas considerações finais, Pedro. Já te agradecendo imensamente por se dispor a estar provocando essa reflexão com a gente aqui, Pedro. Eu que agradeço muito, viu, Leonardo, Inês, Marco, todo o pessoal da editora Copacesso. E agradecemos aí. Todo mundo. O que a gente faz é importante, né? Que a gente faz reverbera para as outras pessoas, sente mais inspiração aquilo que a gente, as inseguranças que a gente tem com as nossas atuações, muitas vezes, né? E a vida de poeta, quanto a vida de artistas de uma maneira geral, quanto a vida de quem luta por sociais, pela sociedade, por quem luta pela saúde, muitas vezes a sensação de que a gente sente que o que a gente faz não é suficiente, né? Ou que a gente precisaria estar fazendo muito mais do que a gente faz. Ou então, de que aquilo é importante, mas que a gente, diante da realidade trágica, acaba percebendo que o que a gente faz talvez não seja tão importante assim, né? Eu resgato, né? Uma emoção, não é que seja verdade, mas às vezes a gente se sente assim, né? E certamente eu me sinto muito esperançoso com a minha capacidade aqui de fazer um diálogo bacana com vocês. Me sinto feliz de estar contribuindo, né? E espero que também isso reverbere para vocês, né? E em relação aos comentários aí, eu gostaria de agradecer os que vieram para mim,
para todo mundo aí que está compartilhando sua solidariedade com todo mundo da Copa Acesso. E eu gostaria de comentar o comentário do Jerônimo, né? Que eu acho que, assim, o comentário do Jerônimo está muito próximo da pergunta do Marco, né? E aí eu retomaria um pouco isso que eu falei para o Marco, né? Eu acho que a gente deve estar buscando efetivamente os espaços, os grupos, as pessoas, as experiências, as práticas que a gente reconhece como tem uma potencialidade para transformar aquilo que nos gera medo, aquilo que nos gera, de alguma forma, essa sensação de estar diante de um risco, de um perigo, de uma ameaça, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando identificar bem concretamente, né, qual que é a origem do nosso medo e quais são as origens da nossa esperança ou da nossa possível esperança, né? Se a gente caminhar por esse registro, a gente tem um mapa muito bom. Eu acredito também que, como eu falei, a gente está precisando mesmo de uma guinada política nesse país. Eu acho que a gente precisa realmente estar buscando as iniciativas políticas que a gente acredita, que fazem com que a gente veja um potencial melhor para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso... Enfim, que a gente busque essas organizações, que a gente busque sempre estar de olhos abertos ao que as pessoas estão fazendo e estar fortalecendo, porque quando a gente está fortalecendo algum lugar que a gente acredita, a gente pode ter certeza que esse lugar vai estar fortalecendo outras pessoas que, como nós, estavam buscando algum lugar para fazer a sua vida ganhar uma direção mais esperançosa, né? Então, eu faço esse apelo, né? Que a gente aí esteja sempre atento a quem que pode nos trazer esperança e a estar buscando ativamente essas pessoas, esses lugares e etc. E aí comentar duas perguntas aí do Lucas e do Saka Muta, que os dois são meus amigos, fico muito feliz de ver eles aqui também. Enfim, fico feliz de ver muita gente que comentou aí, a Tamires, a Fátima, o Bonite, enfim. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. E em relação à pergunta do Saka, né, que ele fala sobre a relação entre a deterioração das relações sociais e as condições de vida, né? Qual que é a relação disso entre esses dois elementos e qual a relação com a esperança, né? Eu acho que, com certeza, quando a gente está falando de um processo de desenvolvimento social do capitalismo, você tem uma piora progressiva das condições de vida se não há contestação organizada por parte desses que sofrem isso, né? E ao mesmo tempo, quando você está tendo esse rumo de deterioração das condições econômicas, que sempre favorece os lucros, historicamente, o que a gente experienciou é que as pessoas tendem a ser desarticuladas, né? E com as pessoas separadas, desarticuladas, a gente chegou a esse ponto que a gente está hoje, em que as relações sociais são extremamente efêmeras, com baixa qualidade, com incapacidade de relações tão profundas como a gente tinha antes, né, historicamente. Então, eu acho que tem uma relação direta, né? Eu acho que a divisão de trabalho, ela se intensificou cada vez mais. A partir da globalização, a gente chegou numa situação muito diferente, né? A desterritorialização em nível nacional, né? Que hoje cada um mora em um lugar, vive em outro, enfim, é sempre difícil estar cruzando as relações com as pessoas que a gente mais gosta, né? E ainda mais criar novas relações. Então, acho que tem uma relação direta, né? E aí eu acho que o caminho para a gente tentar, de alguma forma, lidar com esse buraco que foi criado é buscar espaços onde efetivamente está se construindo uma socialização boa, né? E uma socialização que não é só boa para quem frequenta, mas que tem objetivos políticos, né? Que tem objetivos de transformar a sociedade para que a gente viva uma situação melhor, né? Porque a gente sabe que diante da falta de contato com as pessoas, inclusive surge as manifestações de opressão, né? Muitas vezes, por a gente não ter uma experiência de humanização de qualidade, que a gente acaba expressando o racismo, o machismo, etc. Então, quanto mais a gente conseguir ter um contato com as pessoas, um contato que favoreça relações boas e com objetivos progressistas, com objetivos igualitários, melhor. E o Lucas perguntou sobre como engajar as pessoas nesse momento que todos se sentem impotentes, né? Eu acho que, assim, como eu tinha falado na fala de abertura, as nossas emoções, elas ganham realidade subjetiva a partir de
coisas que a gente experimenta em determinados conceitos, ou determinados contextos, né? Então, se num determinado momento, por exemplo, um partido político, uma movimento subjetiva para mim, eu vejo aquilo como eu não vejo aquilo como importante de alguma forma para aquilo, para minha condição de vida, para os problemas que eu vivo. A partir do momento que esse partido, que essa organização, enfim, que esse movimento, esse coletivo, ele se torna importante para as pessoas, aí sim elas podem se engajar com aquilo, porque tem que ter um vínculo emocional. A emoção, como eu falei, é a matéria-prima da nossa realidade. Quando a gente é afetado por alguma coisa, aquilo começa a ganhar todas as outras dimensões, começa a se relacionar com todo o nosso universo subjetivo, né? Então, eu acho que a gente engajar as pessoas na pandemia, a gente motivar elas a lutarem por um país melhor, a fazerem com que as situações de injustiça e opressão sejam cessadas, envolve a gente, de alguma forma, se fazer presente para as questões que elas enfrentam, né, concretamente. Então, a gente mesmo, sermos indivíduos e sermos partes de organizações, de grupos que consigam efetivamente ser referências para problemas concretos que a população vive, né? Eu acho que hoje a gente vive, inclusive, esse problema de um descolamento muito grande entre os partidos de esquerda e as situações dos contextos de maior opressão, né? Tanto que nesse buraco surge uma série de igrejas evangélicas neopentecostais com interesses muito reacionários, muito contrários a qualquer tipo de libertação e melhora efetiva da vida das pessoas, né? Muitas vezes é uma melhora sempre pensada a nível individual e sempre tem um fator de aleatoriedade envolvida, né? Mas quem ganha sempre são os pastores empresários, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento a recuperar, de alguma forma, esse espaço, recuperar essa confiança das pessoas, né, nas organizações e na nossa atuação cotidiana, para que a gente consiga caminhar com mais pessoas, né, caminhar conjuntamente e ter esperança de maneira coletiva, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem diversos caminhos para ter esperança no nível pessoal, para ter esperança no nível coletivo, mas uma coisa é certa, que uma coisa influencia a outra. Elas são, de alguma forma, tem uma relação recíproca entre a esperança no nível pessoal e a esperança no nível coletivo, né? Sempre que a gente vê uma pessoa que nos engaja, a gente pode se sentir engajado e a gente pode, porventura, vir a engajar outras pessoas, né? Então, eu penso que é um grande ciclo interpessoal, né? Intersubjetivo, e a nossa tarefa, de alguma forma, é sermos veículos e, ao mesmo tempo, propagadores, né? De outras iniciativas que nos geram esperança. É isso, gente. Muito obrigado de novo pela oportunidade aí de estar conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite, pessoal da Copa Acesso. Muito obrigado os debatedores, a Inês e o Marco. Enfim, é isso, gente. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, tenha sido legal. E é isso. Pedro, obrigado. Obrigado mesmo por, mais uma vez, te agradecer. Eu que não te conhecia, né, pessoalmente, só de ouvir falar, sua indicação aqui para esse debate foi do Jerônimo. O Jerônimo falou assim, olha, pode chamar o Pedro lá, que ele vai ajudar, e assim, estou extremamente satisfeito, né, com aquilo que você trouxe aí de conteúdo, que certamente vai ajudar o grupo de poetas que estão aí no projeto a escrever aí o seu poema, a continuar participando desse projeto. Então, certamente foi de muita valia, né, essa sua reflexão que você trouxe para nós. E, para encerrar, eu vi a Inês, deu uma quedinha, mas ela está de volta, não sei se ela está ouvindo a gente, mas eu queria que a Inês encerrasse aí a nossa live, né, com uma música em alto estilo, até porque que seria de nós sem a arte, sem a cultura, sem a música, sem os livros, sem a literatura. Então, a gente possa encerrar essa live com a Inês, com uma música, e aí, mais uma vez, sim, agradecer imensamente a todas as pessoas que participaram, e o pessoal continua comentando, continua mandando mensagem, o que é muito legal, né? Então, foi muito bacana aí ter a participação aí dos internautas, e agradecer imensamente ao Marco, né, Marco Arroio, que, né, veio para o projeto também, vai participar, vai escrever um poema aí
do projeto. Nosso próximo livro será lançado em dezembro, se Deus quiser. E nós temos, né, na sequência, um calendário a seguir do projeto. Vamos ter aí uma oficina, vamos ter um sarau virtual, cada um aí vai expor o seu poema. Então, gratidão, né, a todos e todas. Vou colocar a Inês aqui também, para de todos nós aparecermos aqui mais uma vez. Então, Pedro, mais uma vez, obrigado, um beijo no coração. Marco, muito obrigado, um beijo no coração. Muito obrigado, Inês, muito obrigado, internautas. A gente encerra aqui a nossa live neste momento com a Inês, com o Momento Cultural, com uma música para nós. Um beijo, fiquem com Deus. A poesia vive. Ela tem nome de mulher guerreira e se veste de um jeito que só ela vive entre aqui e o alheio. As meninas não gostam muito dela. Ela tem um tribal no tornozelo e na nuca adormece uma serpente. O que faz ela ser quase um segredo é ser ela assim tão transparente. Ela é livre, ser livre a faz brilhar. Ela é filha da terra, céu e mar. Dandara. Ela faz mechas claras nos cabelos e caminha na areia pelo raso. Eu procuro saber os seus roteiros pra fingir que a encontro por acaso. Ela fala num celular vermelho com amigos e com seu namorado. Ela tem perto dela o mundo inteiro e na volta outro mundo admirado. Ela é livre, ser livre a faz brilhar. Ela é filha da terra, céu e mar. Dandara.